Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais um despertar da fé. Que alegria estarmos aqui já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, para adorarmos a Deus e alimentar o nosso espírito. Como é bom agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Esse presente que se chama hoje. Obrigado, Senhor. Gratidão. Hoje nós temos como tema para o nosso despertar da fé: Deus usa o pouco para fazer o muito. Palavra de Deus para o nosso coração, nós vamos refletir no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 2. Muitas vezes nós olhamos para o que temos e pensamos assim: é muito pouco, não é suficiente, não dá para fazer nada com isto. Mas Deus não trabalha com a lógica humana. Ele transforma o pouco em muito. O que está nas suas mãos parece pequeno, mas nas mãos de Deus torna-se algo extraordinário. E a palavra do Senhor, que nós vamos refletir nessa manhã, é esta aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 2. Deus usa o pouco para fazer o muito. Então lhe disse Eliseu: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Guarda essa palavra no seu coração. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela estava falando assim: eu tenho tão pouco em casa, que não vai resolver o meu problema. O que eu tenho é muito pouco. Olha, quando nós observamos essa palavra e nós olhamos uma história bem interessante para ilustrar esse momento. Um jovem queria ajudar em sua casa, mas ele dizia que não podia, ele não tinha como ajudar, porque ele tinha pouco dinheiro. Mas um dia ele decidiu que com o que tinha iria ajudar ali. E ele comprou apenas um pão. E ele dividiu para aqueles que estavam precisando. Aquilo pareceu pequeno, mas gerou algo enorme, muito maior. Outras pessoas se sensibilizaram e começaram a ajudar também. O pouco que ele tinha, o pouco que ele ofereceu, transformou-se em uma grande corrente de ajuda. Assim é Deus. Ele começa com o nosso pouco, com aquilo que nós temos, mas ele gera algo muito maior. Deus começa com o que você já tem. Deus começa com aquilo que já está nas suas mãos. A viúva pensava que ela não tinha nada, mas Deus mostrou que o pouco que ela tinha já era suficiente para começar o milagre. O que ela tinha ali já era a matéria-prima para um grande milagre de Deus acontecer na vida dela. Muitas vezes nós esperamos ter mais, esperamos ser melhores ou estar prontos, mas Deus quer usar o que nós temos hoje. O milagre começa quando nós entregamos um pouco nas mãos de Deus. Aí nós começamos a gerar o milagre que o próprio Deus irá fazer na nossa vida. O pouco nas mãos de Deus é multiplicado, se multiplica. Deus não apenas usa o pouco, ele multiplica. Assim aconteceu. Aquela mulher só tinha uma botija de azeite e mais nada. E foi com este pouco que Deus fez um grande milagre. Essa história narra uma mulher que era casada com um profeta que tinha morrido e agora ela estava numa situação terrível. Terrível. Estavam querendo levar seus filhos como escravos. E ela vai para o profeta Eliseu contar a história para pedir ajuda. E o profeta pergunta a ela: o que é que você tem? E ela diz: eu só tenho uma botija de azeite. Essa é a matéria-prima do milagre, o pouco que você tem, aquilo que está nas suas mãos. E foi justamente assim. Aquela mulher, ela ouviu o profeta falar. O azeite daquela mulher, na verdade, não parou de jorrar enquanto havia espaço para receber. Como assim, pastor? Olha, o profeta disse para ela assim: vai pegando vasilhas e colocando dentro do teu quarto. Panelas, vasilhas, lugares onde possam guardar, armazenar azeite. Vai pegando e coloca lá, espalha no teu quarto. Ela saiu buscando vasilhas aonde ela poderia conseguir e colocou ali, espalhou aquelas vasilhas naquele lugar, assim como o profeta falou. Ela só tinha um pouquinho de azeite. E é interessante que quando ela começou a colocar em prática tudo que o profeta falou, tudo que o profeta liberou, que era a palavra de Deus, que era o poder de Deus, quando ela começou a derramar o azeite da botija, aquele azeite não parava de sair. Eita, Deus!
O pouco nas mãos de Deus é muito, queridos. Não importa se você tem pouco hoje, Deus pode transformar esse pouco que você tem em muito. Ele pode fazer um grande milagre, assim como fez com essa mulher. Ela começou a derramar o azeite naquela botija que ela tinha, apenas aquela botija de azeite. Ela começou a derramar e o azeite não acabava, não cessava. E ela enchia as panelas, enchia outra, enchia outra, e enchia outra, e o azeite começava a cair, continuava caindo, ela estava caindo. Até quando não tinha mais lugar para armazenar. Quando não tinha lugar para armazenar, o azeite parou. Deus é Deus de milagres. Ele transforma o pouco em muito. É interessante que na boda de Caná da Galileia, Deus transforma a água em vinho. E é interessante que aquele que vai degustar o vinho diz que é o melhor vinho. Tinha acabado, não tinha mais. Mas o Senhor foi lá e fez acontecer com o pouco que tinha água. Não tinha nada, tinha água. Mas ele transformou a água em vinho. Aqui, com esta viúva, ele fez com que a botija de azeite produzisse azeite para encher todas as vasilhas. Onde tinha lugar para armazenar azeite, foi armazenado. E com aquela quantidade toda de azeite, aquela mulher conseguiu suprir a sua falta. Ela conseguiu resolver o seu problema através da ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Não importa, o pouco que você tem na mão de Deus é o suficiente, é o bastante para Ele fazer grandes coisas, mas precisa estar nas mãos de Deus. O pouco nas mãos de Deus é muito. Lembrem-se que a multidão estava lá e Jesus estava ensinando, e aparece ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de aproximadamente 10.000 pessoas. E o Senhor Jesus, ele dá graça, levanta do céu, e ali a multiplicação dos pães e peixes, e todos se fartam e sobram 12 cestos de pães e peixes. Mas só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Deus, o pouco é muito. Deus multiplica. Deus tem poder para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Queridos, confia. Não importa se você está olhando para o cenário e está vendo que não é nada. Deus vai transformar. Ele vai trazer abundância. Creia nisso. Nós precisamos continuar acreditando que o nosso Deus é o mesmo Deus que fez com que o azeite dessa viúva não cessasse. Isso aqui nos mostra que Deus age conforme a nossa fé, conforme a nossa disposição. Imagine se aquela mulher não acreditasse e ela não fosse pegar lugar para armazenar, se ela não fosse buscar lugares para armazenar esse azeite. Ela não teria recebido azeite. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. O pouco que você tem, Deus multiplica. Deus usa o pouco para fazer muito. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Dia abençoado. Fica com Deus.